três ações de dividendos na sua visão hoje, né? Nossa, isso é tão difícil de falar, Ivo, porque eu acho que depende muito do perfil de cada um, né? Cara, eu acho que a gente tem muita empresa boa, eu acho que tá em momentos interessantes, né? Eu acho que todas as empresas precisam ser estudadas, mas eu gosto, não necessariamente nesse preço, né? Mas assim, mas eu gosto muito de Banco do Brasil, Klabin eu gosto bastante também. Tem empresas como a própria Taesa. Eu acho que a Taesa é uma empresa que ela acaba servindo como coringa para quem está começando, porque ela tem uma recorrência de dividendo, né, que ajuda a pessoa a tangibilizar, que a gente estava falando, né, e começa a ver a coisa funcionar, né? Então, assim, eu acho que essas três empresas são empresas top, empresas best, mas claro, tem que estudar, tem que ver se está num preço adequado. Isso aí cada um tem que fazer o dever de casa para ver se vale o investimento. E não estou dando recomendação de compra, eu estou falando só que são empresas que eu gosto do perfil, né, de acordo com o que eu procuro, e não necessariamente está num bom preço para investir. Mas o Luiz Eduardo tá pedindo para você falar mais sobre a Klabin. Ó, legal. Fazer uma visita lá também, né? Pois é, a gente fez uma visita na Klabin semana retrasada. A gente saiu daqui, fomos para Curitiba. De Curitiba você pega a estrada, são 3 horas e meia até uma cidade que chama Telêmaco Borba. Nossa. É longe, é chão. Nossa. E você chega em Telêmaco Borba, a cidade inteira ela foi criada em volta da Klabin, uma cidade de 80 mil habitantes. Legal. E a Klabin é uma das empresas que eu gosto bastante. É uma das empresas assim que eu mais conheço, inclusive, assim, de dados, etc. E aí, normalmente, quando você vai visitar esse tipo de empresa, que você já tem uma afeição por ela, existe um risco muito grande de você ficar decepcionado, né? Você fala, pô, não era isso, que eu gostava da empresa, mas não era isso, né? E foi uma grata surpresa. Foi muito bacana. Porque primeiro que a gente começou a fazer o que nós sempre falamos, que é você ser um pequeno dono de um grande negócio. Então, a gente colocou o pé na estrada, visitamos o chão de fábrica para ver uma empresa industrial gigantesca em pleno funcionamento, né? E eu posso falar com vocês que é uma experiência única. Se alguém tiver a oportunidade de fazer isso algum dia, eu sei que nem todas as empresas abrem esse tipo de visitação, mas se abrirem, não deixem de ir, porque muda a sua visão, né? E a gente sempre fala, você já deve ter escutado isso também, você, Ivo e Débora, que as empresas elas não são simplesmente um ticker, né? Não é só aquele número piscando. E quando você faz uma visita dessa, você realmente entende que é muito mais do que aquela bolha que você fica vivendo diariamente com aquela cotação. Tem milhares de pessoas ali trabalhando, milhares, né? E a empresa funcionando é uma coisa maravilhosa. Então, quando você chega lá em Telêmaco Borba e você vê que, por exemplo, só a parte da fazenda lá, junto com as instalações da fábrica de Monte Alegre, do projeto Puma, e a parte de florestamento deles é do tamanho da cidade de São Paulo. Caramba! Só no Paraná, ali, né? O projeto Puma, que você já deve ter ouvido falar, né? Que foi um dos maiores, foi o maior projeto de investimento no estado do Paraná e um dos maiores do Brasil. Foram alguns bilhões de reais, né? Teve o Puma 1, agora eles estão finalizando o Puma 2, que é a máquina MP28 entra agora em operação, que é a segunda máquina, agora em maio. O projeto Puma, a instalação dele, da fábrica lá, equivale a 200 Maracanãs. Coisa, hein? É muita coisa. Então, assim, é um projeto grandioso do CV. Né? Então, assim, todos os lugares, todas as pessoas que você conversa, a gente conversou com diretores, com gerentes, com todo tipo de gente lá. Né? E você vê que é uma empresa que, você falou de tecnologia, nós visitamos o centro tecnológico da Klabin. É uma empresa que tem tecnologia que a gente nem imagina. Eles conseguem fabricar até cosmético. Eles conseguiram tirar um negócio que é chamado lignina. A lignina é como se fosse um cimentinho da planta, que dá colagem. Então você consegue fazer várias coisas com lignina. Então eles estudam vários formatos de uso da celulose que a gente nem imagina. Então é uma tecnologia de altíssimo nível, altíssima ponta, que as pessoas estão por fora. Tecnologia de logística. Então, por exemplo, você passa nas estradas, tem comboios de caminhão, de tora de madeira.
né? Então eles vão vendo, por exemplo, monitorando todos os caminhões para ver se não vai ter um caminhão chegando atrás do outro perto, para não dar congestionamento. Então eles monitoram por satélite. Opa, então você espera um pouco, porque senão você vai encostar no próximo caminhão e vai gerar transtorno nas estradas. Então olha para você ver a preocupação com cada uma das coisas, tudo usando tecnologia. E tudo lá na Klabin, o que mais chamou a nossa atenção assim é a relação deles com a comunidade. Porque muito se fala de ESG o tempo todo e a sua relação com os stakeholders. Né? Como é que você trata a comunidade, como é que a comunidade se relaciona com a empresa, etc. E me chamou muita atenção quando a gente estava entrando na cidade, lá de Telêmaco Borba, tinha um outdoor gigantesco com a foto da Klabin falando: se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade, alguma reclamação, entre em contato com a Klabin, não sei o que, pra gente te ajudar e tal. Aí eu falei, caramba, que negócio interessante, na porta da cidade, né? A empresa colocando um negócio desse. Aí isso foi na hora que eu cheguei. Aí isso me chamou a atenção. E aí, a gente nos dias passando, com todas as pessoas que você conversava e a gente postava que tava lá, e muita gente falando: não, eu fiquei na Klabin, morei tanto tempo, fiquei aí não sei o quê. Todo mundo falou: eu amava isso aí, a empresa, eu tenho ótimas recordações, que delícia, é uma excepcional empresa. E todas as pessoas que você ia conversando, você via que a empresa, ela tinha um cuidado muito especial com cada um dos colaboradores e com a cidade, com a comunidade em si. Ela se preocupava de uma forma, cara, que eu nunca vi uma coisa dessa. Eu já vi, eu sou de Minas, né? A gente tem casos lá de rompimento de barragem, etc, que tem uma série de problemas. Então, são coisas que são faladas e não são cumpridas, mas ali eu vi realmente uma coisa funcionando junto da comunidade. Então isso foi uma coisa de destaque, que eu acho que é difícil de uma empresa criar uma conexão dessa. E outra coisa que chamou bastante atenção é que cada pessoa dentro da empresa, os diretores, etc, que você conversava, todas elas, eles tinham um brilho quando eles falavam da empresa. Que legal. Falavam com amor, gostavam da empresa, sabe? Futuro, eu tô aqui há 30 anos, eu tô aqui há 20 anos, eu tô aqui há 15 anos, né? Eu vou aposentar aqui. O que você pensa? Não, o futuro é tananã, sabe? Então, assim, todas as pessoas tinham um brilho no olho. Cara, é muito difícil você conseguir isso numa empresa, sinceramente, ainda mais do tamanho da empresa. E isso não é da boca pra fora, porque, assim, dezenas de pessoas que já tiveram contato com a Klabin ou que já trabalharam lá, mandaram mensagem. E eles não trabalham, nem precisava falar, entendeu? Podia falar mal, essa empresa é uma porcaria, não respeita os funcionários. Mas não, todo mundo falando super bem, sabe? Orgulhoso de tudo que tava, do pouquinho que tava ajudando a construir essa empresa. Então, assim, foi muito bacana. Que legal. Gente, vocês me dão licença que eu tô 1h30 bebendo muita água. Eu já... Vai lá. É ao vivo. É ao vivo, né? Não dá pra... Ao vivo é assim mesmo. Já falando ainda de Klabin, né? No preço atual, Klabin 4, ela tá abaixo de 3,70, né? Eu não olhei hoje ainda, daqui a pouco, olha. Abaixo de 3,70. Na sua visão, ela tá barata? Ainda tá abaixo do preço teto que vocês falam? A Klabin é uma empresa que você precisa analisar ela pelo projetivo. Porque o preço teto médio dela não vai te dar a dimensão que a empresa se tornou. Por quê? Por causa dos 6 anos. Ou uma média de 5 que seja. E a empresa, nesses últimos anos, após o projeto Puma concluído, ela cresceu absurdamente. O EBITDA dela aumentou muito. E isso não está refletido ainda na média. Ainda não tá. Não tá. Então você tem que trabalhar com o projetivo. E o projetivo da empresa traz perspectivas muito boas e o preço atual está bem abaixo do preço teto. Ela tá de 3,57. 3,57. Então, assim, é um preço... Digamos, se a gente fizer um ajuste por todos os projetos, o que a empresa entregou, o que ela está crescendo, digamos que é quase um preço de pandemia. Caramba. Nossa, animal, né? Como a gente tem excelentes oportunidades em momentos assim, né? E ela é uma empresa que, assim, ela não chegava nesse patamar de preço igual agora. Eu acho que a última vez foi na pandemia. Depois ela chegou a bater R$6. 6,10, alguma coisa assim. E agora que começou a cair. Né? Então, assim, é aquele momento que vale a pena as pessoas estudarem, aprender sobre as empresas, porque pode ser uma empresa bem interessante aí, sustentável, com bons projetos, boa pagadora de dividendos. Isso que você falou, né? Foi da Puma 1, né? Então também não tá colocando nem no papel nem a Puma 2 ainda. Na verdade, a unidade Puma, ela é
é um lugar só. O Puma 2, ela fica dentro da unidade Puma. É um espaço dentro do Puma. Entendeu? Então, assim, acaba que é uma coisa só. Sim. E são galpões. Então, o Puma 2 é como se fosse um galpão gigantesco com uma máquina que é MP27 e a outra máquina que é MP28. Mas são galpões muito, muito grandes, muito altos, que as máquinas entram lá como se fosse uma produção em esteira. Então entra a celulose e sai o papel lá no final. Entendeu? De acordo com a necessidade. Então, assim, o Puma 2, ele é um pedaço do projeto que fica dentro do projeto Puma. Então, está entrando agora em operação. E segundo o que eles falaram lá, essa máquina MP28, que entra em maio, ela é o chamado estado da arte. É o que tem mais novo no mercado em relação à produção de papel e celulose. Sensacional, né? E é bom, né, cara, você fazer esse tipo de visita, porque, como você falou, né, ou você abre os olhos para problemas que você não via de fora, né, ou você realmente se impressiona muito. Cara, isso aqui tá barato demais pelo preço que tá sendo cotado. Exatamente. Então, assim, acontece também, né, às vezes você vai numa empresa e você decepciona, você fala... Olha, isso aqui eu pensei que era uma coisa e não é. Eu já vi vários casos assim, né? Mas da Klabin não. A Klabin a gente realmente gostou, sabe? Ficamos muito felizes. A gente gravou, a gente foi lá na verdade gravar para o MBA. Então a gente acho que em agosto deve sair essa gravação mais ou menos. Dessa visita, como é que foi, cada um passo a passo, com quem a gente conversou. A gente deu um overview aqui, né? A gente falou um pouco no Insta também ao longo da semana lá no AGF. Mas a entrevista completa, como é que foi, todo o racional, né? A gente vai mostrar lá. E sabe o que é o interessante? É que nesse tipo de entrevista que a gente faz, em nenhum momento a gente fala sobre número. Eu não perguntei. Foi eu e o Felipe fazer a entrevista. A gente não perguntou em nenhum momento, tipo, que dia que vai pagar dividendo? Quando que a celulose vai, para não sei o que, essas coisas. Né? Qual vai ser o preço? É o que todo mundo quer saber. Em nenhum momento a gente pergunta isso. Nesse tipo de visita, ele é uma visita que é qualitativa. Você precisa ver a qualidade da empresa, você precisa entender a empresa, o negócio dela. Porque número tá no site de RI. Você vai no site de RI e pega. Se tiver dúvida, você pergunta para RI. Mas não, você conversar com as pessoas, com os colaboradores, entender todo o processo de fabricação, quais são os projetos, perspectivas, como é que ela se envolve com os colaboradores, como é que está o andamento das coisas, como é que é a logística, que sai lá a celulose, já cai num vagão ferroviário e leva lá para o Porto de Paranaguá. Paranaguá ou Paranaguaçu, se não me engano, confundi o nome. Então, assim, já tem tudo interligado, o processo logístico, né? Então... isso que é o diferencial. Não é saber qual que é o número dela, isso tudo está dado. Você vê no site, né? É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.